Você sabia que existe uma grande semelhança entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud? Não? Nunca pensou nesse assunto? Bom, para começar a falar das semelhanças entre os dois, é interessante explicar um pouco de cada um, uns conceitos básicos pelo menos. Então eu vou escolher duas obras uma obra de cada um, duas obras, que é Mal-Estar na Civilização do Freud e Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche. Que eu acho que essas duas conversam bem, porque o Nietzsche ele deu uma sintetizada boa nas ideias dele nesse livro, e o Mal-Estar na Civilização. Bom, eu acho que vale começar pela filosofia do Nietzsche. O Nietzsche ele foi um grande crítico, talvez o maior, da filosofia grega, aquela que todo mundo conhece, aquela filosofia da escola, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Sócrates. Então, qual que é a birra do Nietzsche com a filosofia grega? Bom, os filósofos socráticos, eles transformaram completamente a forma como a gente enxerga a vida, pelo menos aqui no Ocidente. E a ideia principal dos socráticos era a valorização da razão acima de tudo. Que o ser humano é um bicho racional, a verdade só pode ser conhecida pela razão, o mundo das ideias, do Platão, mais pra frente. Então o Nietzsche vai falar, véi, vocês estão tudo errado, nada a ver o que vocês estão falando. E a única coisa que a filosofia do Sócrates serviu de verdade foi pra castrar o ser humano, pra tornar ele fraco, indefeso. Né? Porque pro Nietzsche, esse lado racional do ser humano, que ele vai chamar de nossa parte apolínea, por causa do deus grego Apolo, o deus da razão, da política, pro Nietzsche não é o mais importante, muito menos o único, como os socráticos gostariam que fosse. Para ele, o ser humano, primeiramente, é um bicho feito de pulsões, de desejos, de agressividade, de transgressão, que ele vai chamar da nossa dimensão dionisíaca. E o que significa isso? Dionisíaco por causa do deus Dionísio, que é o deus da promiscuidade, o deus das festas, também grego. E o próprio Nietzsche, ele vai se chamar de psicólogo das profundezas. E por que ele faz isso? Porque ele já intuía que o ser humano é muito mais que a consciência, que a razão, que o mundo das ideias, como dizia Platão. E aí a gente chega na semelhança principal com a psicanálise, que o Freud foi descobrir algum tempo depois com as suas pesquisas. O ser humano, ele na verdade não é o dono da sua própria morada, que ele vai chamar de terceira ferida narcísica. Não é a consciência, a razão que comanda o ser humano, e sim o inconsciente, as pulsões, os desejos, o não dito, o subentendido, o dionisíaco, por fim. Então a principal semelhança é essa ideia de que por esses últimos séculos, o Nietzsche e a psicanálise concordaram que o ser humano ignorou esse seu lado dionisíaco, seu inconsciente, suas pulsões, sua vitalidade, sua agressividade, em troco de uma castração em nome da racionalidade.